Quero meditar numa palavra do Senhor com você. Êxodo capítulo 33, no versículo 11. Êxodo 33, 11. Diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué, ele tinha uma característica. Por que Deus o fez sucessor de Moisés? Josué tinha uma característica. Nós precisamos ter características, nós precisamos ter uma característica na nossa vida. E se nós observarmos aqui qual era a característica de Josué, ele era observador. Josué era observador de Moisés, ele observava tudo que Moisés fazia. Por isso que Deus o chamou, Deus o colocou para ser sucessor de Moisés. Por isso que quando Deus fala com ele lá em Josué capítulo 1, a gente pode ver lá algumas passagens. No capítulo 1 de Josué, Deus ele fala uma palavrinha assim que eu queria até que você meditasse comigo. No capítulo 1, versículo 5 de Josué, Deus diz assim para ele, para Josué: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, amados, essa característica que Josué tinha foi que chamou a atenção em Deus para que ele se tornasse o sucessor de Moisés. A característica que ele tinha fez com que ele se tornasse o sucessor de Moisés. Moisés, para Josué, era um exemplo. Moisés era um exemplo para Josué. Josué se espelhava em Moisés. Tanto é que depois que Deus anunciou a Josué que Moisés havia morrido, né, a Bíblia diz que Josué estava triste. É porque Deus falou: levanta-te. Ele estava abatido. Levanta-te e tem bom ânimo. Ele estava cabisbaixo, triste, entristecido com o fato de ter perdido Moisés, o seu espelho, o seu exemplo. Então, isso explica algumas coisas para nós. Dá para a gente entender algumas coisas. Por que as pessoas não se interessam tanto pelo Evangelho? Porque as pessoas, elas não se interessam mais porque, amados, que exemplos a ser seguidos. Jesus, ele disse uma palavrinha que está lá em Mateus. Eu quero ler para você aqui. Mateus, no capítulo 28 de Mateus, que diz assim, presta atenção, lá no finalzinho do versículo, lá no final, no versículo, capítulo 28 de Mateus, diz assim, olha, a partir do versículo 18, 28, 18 de Mateus. É chegado, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Jesus disse isso aqui aos discípulos, Jesus disse para ser exemplo. Seja um exemplo. Porque ele disse aqui: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, sede exemplo. Ensina as pessoas como você guarda as coisas que eu tenho mandado. E qual é a principal coisa que Deus queria, que Jesus queria que os discípulos aprendessem? Amai-vos uns aos outros, assim sereis conhecidos meus discípulos. Só, meus amados, que
isso que Jesus falou, a igreja não vive. Eu digo isso com dor no coração. Amai-vos uns aos outros ficou lá para trás. As pessoas não amam uns aos outros mais, ou nunca amaram. Então, que exemplos a nós deixaremos para os jovens, para os homens, para as mulheres, para as crianças? Moisés deixou um bom exemplo a Josué, por isso que ele se tornou sucessor dele. Agora, que exemplo nós estamos deixando como servos, ministros da palavra do Senhor? Quais são exemplos? As pessoas olhem para nós, elas querem ser que nem nós. Porque é uma dificuldade muito grande isso daí, tudo esse tempo. Né? Muitas coisas acontecem, muitas coisas aconteceram. Então, amados, Deus chamou Josué e abençoou a vida dele, deu vitórias tremendas a ele, porque ele tinha um espelho, ele tinha um exemplo a ser seguido, e ele seguiu o exemplo, acatou, sabe, as coisas que ele aprendeu, e Deus usou ele. Sabe, mas por mais que você diz, eu não tenho exemplo a ser seguido, Jesus é o nosso maior exemplo. Paulo disse, sede imitadores de Cristo. Por mais que você olhe na face da terra e não há ninguém que você possa imitar, ou que você possa fazer igual, ou ser discípulo, se tornar discípulo daquela pessoa, se torne discípulo de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só assim seremos discípulos de Jesus. Josué não se apartava da tenda. Josué tinha Moisés como exemplo. E eu e você temos quem como exemplo? Em quem nós possamos nos espelhar, a não ser em Jesus Cristo, amados. Por isso, ame o próximo. Ame o próximo. Dê sua vida pelo próximo. Abençoa a vida do próximo. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Deus falou para Moisés, assim como fui. Deus falou para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus vai te abençoar, mas se aproxime do Senhor, ame-o, ame o próximo, amai-vos uns aos outros. Eu quero estar orando por você. Querido Deus, Pai eterno, que nós possamos nos espelhar no trabalhar do Teu Filho amado Jesus na face dessa terra, Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros. Meu Deus, que o Teu poder seja sobre nós. Abre os olhos dos cegos. Abre os ouvidos dos surdos, Senhor. Que os mudos possam falar, que os paralíticos andem, que os coxos saltem de alegria na Tua presença, meu Pai. Abençoa, restaura estas vidas para a glória do Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos e Te exaltamos, Tu és o Senhor. Fala com cada um conforme a sua vontade. E levanta exemplos a ser seguidos nessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, e coloca a chama do evangelismo, coloca a chama de ser missionário no coração de cada pessoa que a gente está falando agora, que está nos ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém.